Não é isso? 12 discípulos. Jesus falou assim: não escolhi 12. Não escolhi 12. E Jesus apontou: um de vocês é o diabo. E aí, irmão, quem será, hein? Se eu pegar os ovelhas e falar assim: quem de vocês é o diabo aqui? E aí? Se eu falar que um de vocês vai trazer uma repercussão, vai? Um vai olhar para o outro e falar: será que quem tem pecado, hein? Um discípulo vai olhar para o outro e falar: quem está em pecado aqui? Quem que vai fazer alguma coisa errada com Jesus? Quem que vocês acham que era os discípulos? Que era o diabo? Jesus está afirmando, aqui é uma afirmação de quem? De Cristo. Não tá, a minha Bíblia está de vermelho. Não está de vermelho, significa que Jesus está falando isso aqui. Quem que vocês acham que era o diabo dos 12 discípulos? Fala alto. Judas. Quem que era? Judas. Todo mundo acha que é o coitado Judas, né? Mas vou trazer uma mensagem polêmica aqui. Não era Judas. Lê o texto abaixo. Lê o texto abaixo, igreja. Todo mundo. E dizia ele, Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12, não é isso? Quem escreveu isso aqui? A gente está lendo quem? A gente está lendo quem? Quem escreveu isso aqui? Jesus falou isso aqui? Está escrito de vermelho? E Jesus não falou que Judas era o diabo, falou? Falei que eu falei falar polêmica, falei? Jesus nunca falou que Judas era o diabo. A gente supõe que é quem? Judas. Porque Judas foi lá e fez o quê? O que Judas fez para Jesus? O que Judas fez? Traiu, não é? Então todo mundo supõe que é Judas. Só que tem um personagem da Bíblia, tem um dos discípulos que Jesus aponta dele e fala que Satanás, que ele era Satanás. Quem que era? Quem que era? Descobriu quem que é Satanás agora? E Jesus apontou: sai dele quem? Satanás. E Jesus aponta para ele e fala: que? Sai dele quem? Vai, Satanás? Foi certeza que foi Satanás? Quem que é Satanás? Quem que é o diabo? Lúcifer. Quem que é Lúcifer? Ele veio da onde? Qual que é a patente dele? Mais alto. Qual que é a patente dele? Querubim o quê? Querubim o quê? É o único anjo que Deus faz o quê? É o único anjo que Deus elogia. É o único anjo que Deus fala que perfeito és. Aí, irmão, Jesus escolhe os 12. Pastor, Jesus orou para escolher os 12? E Jesus ora? Ora, não ora? Você acha que Jesus ia sair escolhendo qualquer um? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Jesus escolhendo Pedro, Jesus sabia que o diabo estava nele? Sabia ou não sabia? Jesus escolhe Pedro sabendo que o diabo está dentro de Pedro. E aí, irmão? Quanto tempo Pedro ficou com Jesus? Alguém sabe? Qual foi o ministério de Jesus? Quanto tempo durou? 3 anos. Quanto tempo? 3 anos. 3 anos Pedro andava com Jesus. 3 anos o diabo estava em Pedro. E aí? Por que Jesus mandou Pedro embora? Alguém já se perguntou? Por que tem ovelha que dá trabalho, o pastor não manda embora? Você entendeu? Quantas vezes, às vezes, alguma pessoa que aceitou Jesus 10 vezes, 15 vezes, aceita Jesus, volta de novo, vai lá fora, quebra a cara e faz o quê? Volta de novo, aceita Jesus de novo, fica um mês, fica um ano, depois cai de novo, volta de novo. Por que Jesus não mata essa pessoa logo? Por que Deus não mata logo? Por que você ainda está aqui até hoje? Você entendeu, irmão? Todos nós estamos sujeitos para o inimigo entrar em nós? Todo mundo está sujeito a isso. Todo mundo está sujeito ao inimigo entrar em você. Você dá o quê? Você deu a brecha e faz o quê?
Certa vez, eu quero te falar algumas referências aqui de Pedro. Interessantes aqui, né? Falei que eu falo um negócio de Pedro. Falei? Ó, preste atenção. Certa vez Jesus vai fazer o quê? Vai lavar o que dos discípulos? E Jesus estava pregando. Só que na pregação só estava Jesus e os 12. E Jesus estava ensinando a humildade. A pregação de Jesus era humildade. Jesus estava fazendo culto. Era Jesus e os 12. 12 pessoas já davam culto, não dá? E Jesus estava pregando, os 12 estavam lá. Aí Jesus foi falar assim: ó, vou mostrar para vocês a humildade. Jesus, hein? Filho de Deus, encarnado, Deus encarnado. Foi lá, pegou uma bacia, colocou o que na bacia? Colocou o que na bacia? Aí veio os discípulos, Jesus falou: senta aí, pegou a toalha, pegou os pés do discípulo, aí foi começando, Tiago, foi João, quem mais? Qual é o nome dos discípulos? Tiago, João, quem mais? Mateus, vai falando, quem mais? Depois chegou em Judas, Jesus lavou o pé de Judas? Lavou? Aí, presta atenção, Jesus foi lavando os pés, aí chegou em quem? A hora que Jesus chega em Pedro, sabe o que Pedro teve capacidade de fazer? A hora que Jesus chega em Pedro, cadê os pés do Pedro? Pedro tirou os pés. A hora que Jesus chegou em Pedro, cadê os pés de Pedro? Os pés de Pedro estavam lá? Estava, igreja? Aí Jesus olha para Pedro: Pedro, cadê seus pés? Pedro escondeu os pés. Aí Pedro fala assim: mestre, por que você quer lavar meus pés? Sabe o que Jesus fala? Agora você não vai saber, mas lá na frente você vai entender. Aí Pedro olha para Jesus e fala: tu não lavarás os meus pés. Está na Bíblia ou não está? Sim. Pedro fala para Jesus: Senhor, não vai lavar meu pé. Aí Jesus não aguentou. Certeza, Pedro? Não, você não quer que eu lave seus pés? Se eu não lavar os teus pés, o que Jesus falou para ele? Tu não terás parte comigo. Aí sabe o que Pedro teve a capacidade de falar? Então, se o Senhor lavar meus pés, eu tenho parte contigo. Aí Pedro estica os pés. Aí Jesus faz o quê? Lava os pés. Aí depois que Jesus lava o pé, o que Pedro faz? Estica a mão. Quando Pedro esticou a mão, Jesus falou: o que você está fazendo com as mãos esticadas, Pedro? Senhor, você não falou que o Senhor não tem parte comigo, então o Senhor lava meus pés, o Senhor lava minha mão, o Senhor lava minha cabeça. Pensa, irmão, que Jesus estava no culto, lavando os pés do discípulo. Quando Pedro fala: tu não lavarás meu pé, o culto acabou. O culto acaba. Todo mundo fica revoltado com Pedro, porque Pedro foi o único que foi o quê? Que repreendeu Jesus. Pedro foi o único que repreendeu Jesus. Irmão, a vida de Pedro, quando Pedro andou com Jesus, era uma tribulação. Pedro era o mais que dava trabalho para Jesus. Pedro é o que mais envergonhava Jesus. Pedro colocava Jesus em cada situação. Pedro, irmão, ele subia muito rápido, mas caía muito rápido. Pedro falava umas coisas bonitas, passava 2, 3, 4 versículos, Pedro já entrava no pecado de novo, falava besteira de novo. Sabe que a igreja tem muito medo? Tem gente que começa bem, depois ó. Tem gente que fala coisa bonita, depois só faz coisa errada. Pedro chamou Jesus de príncipe. Não, Jesus é príncipe. E Jesus não tem que pagar imposto, não. Pedro ficou revoltado com o povo cobrando imposto de Jesus. Jesus falou para Pedro. Jesus chegou em Pedro: Pedro, fala que eu sou príncipe. Jesus falou isso para ele. Olha a situação que Pedro colocava em Jesus. Aí o que Jesus teve que fazer? Teve que pagar o imposto dele. Só que antes disso, Pedro passou uma vergonha de Jesus. Não, ele é príncipe. Aí foi olhar: o que é esse príncipe? Jesus Cristo é príncipe. Aí foi olhar no registro, não tinha nada de Jesus que era príncipe. Nada. Aí Jesus falou assim: cadê a esfinge? Mostrou a esfinge para Jesus. Aí Jesus falou assim: Pedro, sabe o que Deus fez? Já que você abriu a boca, falou, você vai lá e pesca o peixe. Aí Pedro ficou lá um tempão, depois de pescar o peixe. Aí, irmão, preste atenção. Você já percebeu que toda vez que Pedro tomava a palavra, Pedro era ousado, não era?
Mas Pedro também era covarde. Aí preste atenção, Jesus está lá no barco. Aí os discípulos achou que era um fantasma. Não achou? Aí Jesus estava andando, não tema, sou eu. O que Pedro fala? Se é Jesus, manda eu ter convosco, não é? Aí Jesus fala, vem. Não foi isso? Aí Pedro começa a fazer o quê? Andar. Pensa, irmão, Pedro andando na água. Aí Pedro estava se achando. O único ser que andou na água foi Jesus e quem? E Pedro. Aí Pedro estava andando na água. Só que aí Pedro começa a ficar com medo. E Jesus teve que apressar o passo. E Jesus teve que correr para pegar na mão de Pedro. Porque Pedro estava afundando, Pedro estava caindo. Por quê? Pedro foi ousado, mas não teve o quê? Pedro não teve o quê? Aí Jesus pega na mão de Pedro. Jesus tem que correr, pegar na mão do bendito, do abençoado Pedro. Pega na mão de Pedro, levanta Pedro, para Pedro morrer. Aí Jesus olha para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Não é isso que Pedro fala? Não é isso que Jesus fala? Aí preste atenção. Jesus, você já leu na Bíblia? Jesus olhou para Judas e chamou Judas de Satanás? Dá um pouco aí, você vai ver. Jesus chamou Judas de Satanás quando Jesus estava lá reunido, comendo com os 12, a última ceia, a última Páscoa de Jesus. Jesus reuniu os 12, falou assim: aquele que meter a mão no prato vai fazer o quê? Vai me trair, não é? Aí Judas fez o quê? Meteu a mão no prato, não foi? Aí Jesus falou o que para Judas? Jesus falou assim: vai lá, endemoniado, vai lá, Satanás, faz o que tem que fazer. Jesus falou isso? Judas, vai depressa, faz o que tem que fazer logo. Foi? Ele chamou Judas de Satanás? Diabo, endemoniado, capeta? Não, né? Aí, irmãos, tem um detalhe. Tem uma vez, isso aqui eu tenho que ler na Bíblia, para a gente entender. Vamos lá em Mateus 16. Está pertinho aí. Vocês vão aprender muito hoje. Mateus 16. Aí vamos ler aqui o versículo número 13. Vamos ler Mateus 16, 13. Quem encontrou diz amém. Amém. Olha o texto. Vocês vão ficar atentos para vocês aprenderem muito hoje. Mateus 16, 13, olha o que fala. Chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus faz uma pergunta para os discípulos: pais, quem de vocês estão ouvindo aí dizer quem é o filho do homem? Aí, no versículo 14, os discípulos respondeu e disseram: um João Batista, outros Elias, outro Jeremias e um dos profetas. Aí que Jesus pergunta, e disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Não é isso? Jesus pergunta. Preste atenção aqui, igreja. Olha aqui, olha aqui, tirou da Bíblia, vamos olhar aqui. Jesus fala assim: ó, discípulos, chama os discípulos, reúne os discípulos. Vocês estão ouvindo aí dizer de mim? Aí eu disse: sim, estamos ouvindo, mestre. Aí Jesus faz assim: ó, quem dos profetas que vocês estão ouvindo estão dizendo que é o Filho de Deus? Ah, Jesus, uns falam que é João Batista, outros estão falando que é Elias, outros estão falando que é Jeremias. Aí preste atenção, aí Jesus chama e fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem que é um tem coragem de responder? Aleluia. É o bendito e o abençoado de quem? Pedro. Pedro sempre ousava responder. Ele errando ou acertando, Pedro ia lá e falava. Os discípulos ficavam calados. Um ia pro outro, aí Pedro ia lá e falava. Aí o que Pedro falou? Senhor, tu és quem? O Cristo, o Filho do Homem. Aí Jesus vai fazer o quê? Um elogio para Pedro, não é isso? Aí Jesus vai dizer: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Pedro, tu és feliz, porque não foi a carne nem o sangue,
mas o meu Pai que está no céu que te revelou isso aí. Foi ou não foi? E Jesus fez um elogio para Pedro ou não fez? Preste atenção. Quando é para mim elogiar alguém, eu elogio também. Mas quando é para puxar a orelha, igual Jesus puxa, eu puxo também. Aí Jesus faz um elogio. Jesus elogiou Pedro. Não elogiou ele? Bem-aventurado. Aí o que eu falei que Pedro faz? Ele sobe e depois faz o quê? Depois ele despenca. Não cai não, ele despenca mesmo. Pedro sempre deu trabalho, cara. Sempre vai ter obreiro Pedro. Obreiro difícil. Complicado. Mas Jesus tem que ter paciência com Pedro. Aí o que acontece? Aí o versículo, olha para vocês verem, o versículo de número 20. Leu 20. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Ao 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar aonde? Por quantos dias? Terceiro. Né? 3, depois a gente passa para outra pregação. Os irmãos sabem o que é, né? Terceiro dia. 3, sabe, né? Aí, presta atenção. Jesus falou o quê? Chegou o discípulo, eu vou morrer, vou ser entregue aos escribas, vou ser entregue aos fariseus. Jesus estava falando o que ia acontecer. Jesus estava falando, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí quem que repreende Jesus de novo? Pedro. Quem que repreende Jesus de novo? Pedro. O abençoado Pedro. Aí o bonitão do Pedro, abençoado, e Pedro tomando parte, começou a quê? Pedro repreende quem? Jesus. Quem que é o doido de repreender Jesus? Pedro. Pedro. Pedro é doido, gente, repreende Jesus. Olha o que Pedro fala, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, você não vai morrer, Jesus. Nós vamos estar aqui com o Senhor, nós vamos estar aqui firmes, seus discípulos, 12, nós morremos, nós não vamos deixar acontecer isso. Aí era o projeto de Deus morrer, Deus tinha que morrer, Jesus tinha que morrer e ressuscitar o terceiro dia. Os profetas anunciaram, os profetas falaram, e profecia tem que acontecer. Aí que a Bíblia fala, ele porém diz, aí Jesus, irmão, Jesus já estava saturado de Pedro. Aí Jesus não aguentou não. Tem hora que Jesus ele vai ter paciência com nós, mas tem hora que ele vai perder a paciência. Sabe que até Jesus perde a paciência. Aí Jesus não aguentou não. E Jesus apontou para ele, fala o quê? E voltando disse, para trás de mim, quem? Satanás. Ele falou Maria Badia? Não. Enxu Caveira, Preto Velho, Bomba Gira, Enxu Mirim, chamou quem? Satanás. O dragão, a serpente, o anjo caído, o anjo ungido. Era o maior principado. Aqui era o maior principado, estava com Pedro. Satanás estava dentro de Pedro. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. O diabo não entende as coisas de Deus, só as coisas humanas. Jesus não aguentou, irmão. Falou, sai dele, Satanás. Jesus não estava aguentando mais. Aí, irmão, para completar, e Jesus com aquela sabedoria, aquela paciência, Jesus vai para onde? Vai para outro lugar. Aí aqui, irmão, aqui já é um negócio mais sério. E Jesus chega no lugar, chama quem? Jesus andava com quem? Pedro, João. Ele andava com quantos? Ele andava com quantos? Quantos? 3. Isso também fica para outra mensagem. Os irmãos entenderam 3. Então o que acontece? Pedro, Tiago e gente, Pedro, Satanás estava em Pedro. Por que Jesus andava com ele? Jesus andava com Pedro toda hora, todo momento Pedro estava lá. Pedro evidenciava tudo, Pedro olhava tudo que Jesus fazia. Só que tudo tinha um propósito. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: tudo que Deus faz Tudo que Deus faz tem
Tem um propósito. Aí, irmão, Jesus vai para um lugar. Lá, ele se transfigura. Céu 17. Vou resumir aqui, não precisa ler. Ele se transfigura. Aí aparece dois profetas. Quem são esses profetas? Moisés e Elias. Aparece quantos? Moisés e quem? Elias. Aí, irmão, quem toma a palavra de novo? Quem toma a palavra de novo? Vê se vocês acertam. Céu e a família. Quem que acerta? Quem que foi? Pedro. O abençoado Pedro. Gente, o que Pedro quer falar, gente? Pedro quer falar toda hora. Toda hora o abençoado Pedro dá uma rata. Toda hora o Pedro faz Jesus passar vergonha. Aí Pedro toma a palavra de novo. O que Pedro fala para Jesus? Jesus, vamos fazer 3 tendas. Quantas tendas? 3. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para quem? Elias. Aí, irmão, presta atenção. Se não for o diabo que está aqui, eu mudo meu nome. Lá no livro de Judas, o que o diabo estava lutando acerca do corpo de quem? Moisés. Acerca do corpo de quem? O Moisés. que ele queria fazer com o corpo de Moisés? Fazer o quê? Idolatria. Trazer idolatria. O que é o pecado que Deus mais abomina? Idolatria. Aí, quando Pedro sugere fazer uma tenda para Jesus, outra para Pedro, outra para Moisés, outra para Elias, o que Pedro estava sugerindo? Que adorasse Jesus, Elias e... Moisés. O que é isso aqui? Idolatria. Aí, irmão, aí nem Deus aguentou. Aí Deus, não é Jesus, não é Deus. Você lê, está aí, Deus. Ó, eu te mostro na Bíblia. Nós aqui é na palavra, né? Olha o que a palavra de Deus fala. Estando ele a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu o quê? Uma voz que dizia: Este é meu filho, em quem me compraz. Quem falou isso aqui? Deus. Aí, irmão, nem Deus aguentou Pedro. Deus que falou isso aqui, irmão. Isso não foi Jesus, não. Aí, no capítulo anterior, quem que chama Pedro de Satanás? Jesus. Deus não aguentou. Jesus já estava saturado de Pedro. Aí no 17 passou outro capítulo. Mas está lendo no 17, já passou. Aí quem falou isso aqui? Deus. Pensa. O que ele estava fazendo? Jesus perdeu a paciência com Pedro. E Deus também. E agora? Agora Pedro vai morrer mesmo. Aí, irmão, Deus falou: escuta ele. Aí todo mundo desmaiou. Olha que eles acordou. Estava só Jesus. E Jesus falou assim: calma, não tenha medo. Aí Jesus teve que ter paciência com Pedro. Agora vai contar a pergunta. E ajuda você estudou. Até agora, tem mais coisa ainda. Por que tem umas pessoas que têm mais paciência? Deus tem que ter mais paciência, e outros Deus tem menos paciência. Por que Deus não tem paciência com Judas? Quer perguntar? Deus tem paciência com Judas? Foi rápido, Deus resolveu rápido, foi? E Pedro, passando vergonha de Jesus toda hora. Toda hora Jesus colocava Jesus numa situação complicada. Jesus perde a paciência com Pedro. Deus perde a paciência com Pedro. Os discípulos perdem a paciência com Pedro. Onde Pedro estava tinha uma briga. Pedro começou a discussão do nada, falando quem que era o maior. Pedro começou a discussão lá. Pedro começa a discussão: eu sou maior que vocês. Aí os discípulos começaram a briga lá. Está na Bíblia ou não está? Eles começaram a brigar, discutir quem que era o maior. Aí já chega: o que está acontecendo? Eu chego: o que está acontecendo? Eles estavam brigando, discutindo. Mestre, vai estar discutindo quem de nós é o maior. Aí quem começou a discussão? O bendito Pedro, o abençoado Pedro, começou a discussão. Aí ele falou assim: o maior é quem? O menor. Aí Pedro, curioso demais: até quantas vezes eu tenho que perdoar quem? Meu próximo. É 7? Aí no 7 fica para outra mensagem, né? Quantas vezes? Ele falou o quê? 7. Aí a gente fala o quê? Quem está lendo Bíblia aí? Quantas vezes? 70 vezes 7. Quem foi curioso que perguntou? Pedro. O abençoado Pedro. Então que Pedro é complicado, gente. Pedro é difícil. Aí, irmãos,
Por que Jesus teve que ter mais paciência com uns e menos com os outros? Você já se perguntaram por isso? Porque tem filho que dá mais trabalho, passa luta, passa dificuldade e volta para a igreja, aceita Jesus, cai de novo, volta, aceita Jesus, cai de novo, volta. Aí, sabe, você está vendo que tem gente que não pode mandar embora? Tem gente que não pode mandar embora, irmão. A igreja de quem? De Deus. Tem gente que chega aqui, irmão, perturbado, tinha uma irmã lá na igreja. Eu era mais ou menos da idade do Bruno, tamanho do Bruno. Tinha uma irmã lá que toda vez essa irmã endemoniava. Toda vez essa irmã dava luz do bispo lá, tendo paciência com ela. Aí eu pensando, eu era pequeno, o bispo manda essa irmã embora. Essa mulher só passa vergonha. Eu era pequeno, irmão. Fica essa mulher no som daqui, vai para outra igreja, vai para outro lugar, desvia logo. E a mulher caía, voltava. Caía, reconciliava. E o bispo, aquela paciência, que todo mundo conhece o bispo que sabe. Né, meu Deus? A paciência que o bispo tem. Né? Que o bispo está, vai dar certo. A palavra do bispo vai dar certo. Nossa, eu queria morrer que estranho. Fica essa irmã não vai embora. Fica essa irmã no som da igreja. Aí Pedro, dando trabalho, Jesus andava com Pedro, mandava? Jesus mandou Pedro embora? Some daqui, Pedro. Mandou? Não. Aí sabe por quê? Alguém sabe a resposta? Ousa falar, ousa ser Pedro de falar? Alguém quer ser Pedro de falar? Vou falar. Nós estamos numa aula. Tem 3 coisas que Deus é e o diabo não é. Vou falar. 3 coisas que Deus é e o diabo. O que significa onipotente? Onipotente. Diga onipotente. Onipotente. Aquele que tem todo o poder. Quem tem todo o poder? Deus. O diabo tem? Não. Onipresente. Fala alto, irmão, não está ouvindo. Está presente em todos os lugares. Diga, onipresente. Diga, onipresente. Presente. Aquele que está em todo lugar, ao mesmo tempo. Aí agora, a coisa mais louca que tem. Onisciente. Diga, onisciente. O que é onisciente? O que é onisciente? Deus é o único ser. Preste atenção. Deus é o único ser. Anjo não tem esse poder. Querubim não tem esse poder. Serafim não tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Só Deus é o único ser que olha para você, sabe seu passado, sabe seu presente e sabe seu futuro. Preste atenção. Por que Jesus não mandou Pedro embora? Porque Jesus olhou para Pedro e viu o futuro de Pedro. Sabe por que tem gente que não morreu até hoje? Porque Deus olha o futuro e sabe que vai dar alguma coisa que presta. Glória a Deus. Deus estiver pecando, Deus estiver fazendo coisa errada, mas Deus fosse daqui 10, 15 anos ele vai mudar. Vai ser uma nova pessoa, vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus e vai dar fruto. Vai ser uma potência na minha mão. Glória a Deus. E Jesus olhou para Pedro e viu o futuro de Pedro. E Jesus olhou para Judas e viu que em Judas não tinha arrependimento. Aí Deus fez assim. Deixa eu te falar um negócio. Quando Jesus está orando, tem 3 discípulos com ele. Quem quer? Quem quer o discípulo? Pedro, João, Tiago. Última oração, Getsemane. Não é isso? Jesus só para orar, não é? Jesus está lá orando. Aí os discípulos vigiam? Os discípulos fazem o quê? Dormem. Jesus está lá orando. A última oração de Jesus. Aí vem Judas. Jesus está orando, o joelho, está com o turbante na cabeça. E o Deus abre aquele turbante para olhar lá. Jesus está lá orando, chorando e agonizando em oração. Porque era a última oração dele. Ele ia ser entregue. A Bíblia diz que Jesus estava angustiado em alma e espírito. Aí chegou Judas. Jesus já sabia? Sabia. Aí Judas chega e fala: Mestre. E Jesus chega, aproxima de Judas. O que Judas faz? O que Judas faz?
Dá um beijo, não é? Naquele momento, preste atenção, naquele momento era o momento de Jesus chamar Judas de quem? Diabo, não era? Deu muita vontade de chamar de diabo, não era? Para Jesus. O que Jesus fez por Judas? Naquele momento era o ápice de Jesus chamar de Satanás de diabo, endemoniado, capetado, não era? Só que Jesus fez isso? Nem no ápice que ele dá o beijo. Sabe o que Jesus chama Judas? Alguém que sabe? Alguém que sabe o que Jesus chama Judas naquele momento depois que ele dá o beijo? Vocês sabem não, irmão? Olha o que Deus está nos ensinando hoje. Olha que Judas dá um beijo em Jesus no rosto. Jesus abraça Judas. Sabe o que Deus fala? Chama ele de amigo. Jesus abraça Judas e chama ele de quem? Ele chamou ele de Satanás? O que é um amigo para você? Pensa aí. Quem é seu melhor amigo? Pensa seu melhor amigo aí agora. Tem não? O que é um amigo para você? Aquela pessoa que você compartilha, aquela pessoa que você confia, não é? Só que aí eu fui estudar, fui ler o que é amigo. Amigo significa para Deus e para Jesus. Deus e Jesus é a mesma pessoa? É, não é? Então se você fica para um, você fica também? Amigo é aquele que está no mesmo propósito ou faz parte do propósito. Preste atenção. Era parte do propósito Judas trair Jesus? Sim. Era parte do propósito? Era parte do projeto? Era necessário Judas trair Jesus. Olha para você ver, irmão. Deus falou que isso bonito da mensagem, da pregação. Alguém tem pessoa que não escutou isso, nunca ouviu isso. Amigo é aquele que está no propósito, ou faz parte do propósito. Isso é para Deus e para Jesus. Então, quando Jesus recebe o beijo, chama Judas de amigo, Jesus está falando assim, ó, você cumpriu o seu propósito. Jesus ficou irado com Judas? Ficou magoado com Judas? Se revoltou com Judas? Não. Era necessário. Era necessário Judas trair Jesus. Porque os profetas profetizaram antes de Jesus nascer. Jesus vai morrer, vai ser entregue e alguém vai trair ele. Então, o que foi o erro de Judas? O que é o centro do Evangelho? Eu peco, mas o que eu tenho que fazer? Se arrepender. O que eu tenho que fazer? Se arrepender. Por que Deus não teve a paciência que Pedro não teve com Judas? Porque Deus olhou para Judas. Jesus olhou para Judas e não viu o quê? Se Judas beijou Jesus, Jesus chamou ele de amigo, está dentro do propósito. Se ele tivesse arrependido, Jesus tinha perdoado ele? Tinha? Tinha? Claro que tinha. A gente traz Jesus direto. Sabe que a gente traz Jesus? Quando a gente aceita um prato, quando a gente pede, quem está traindo Jesus. Jesus nos perdoa? Judas teve a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu. Aí, presta atenção. Antes de acontecer, Jesus chega, se reúne com Pedro e fala assim: Pedro, se reúne com Satanás, né? Pedro está com Satanás nele. Aí presta atenção, aí falou assim: não, tu não vai morrer não, Jesus. Aí Pedro de novo fala a mesma coisa: Jesus não vai morrer. Antes que o Senhor morra, eu morro na sua frente. Eu morro primeiro, eu entrego a minha vida para o Senhor. Aí Jesus de novo, Jesus perde a paciência com Pedro. Sabe o que Jesus fala? Antes que o galo cante, quantas vezes? 3. Depois a gente prega de novo, né? Quantas vezes? 3. Tu vai fazer o quê? Tu vai me trair, não vai? O pecado de Pedro, o pecado de Judas, foi o mesmo? Foi o mesmo? Traiu? Não foi o mesmo? Só que ele fala uma coisa: o de Pedro ainda foi pior. Ele traiu 3 vezes. Os dois não traiu? Os dois não traiu Jesus?
Só que um traiu uma vez, o outro traiu 3. Só quem que se arrependeu dos dois? Pedro. Quem se arrependeu dos dois? Pedro. Pedro se arrependeu. Judas não se arrependeu. Jesus, Deus é o único ser que faz o quê? Ele é o quê? Onisciente. Eu te provo na Bíblia que antes de você nascer, Deus já sabia os seus passos. Glória a Deus. Existe um salmista que fala isso. Quem quer? Davi fala: antes de eu nascer, o Senhor já sabia todos os meus passos, tudo que eu iria viver. Aí preste atenção. Davi está lá lendo esse, Davi está lá escrevendo isso, Davi está orando. Davi olha para o céu e fala assim: Deus, eu sabia de Batseba, né? Sabia que eu ia cair, né, Deus? Sabe que Deus responde? Sabia. Deus, você sabia que eu ia matar a esposa dela? Deus sabia. Você sabia, Deus, tudo isso que eu estou passando? Deus falou: sabia. Porque eu sou onisciente, sei de tudo. Deus tem toda a sabedoria, tem todo o conhecimento, todo o inteiro. Glória a Deus. Aí, alguém olha para mim e fala assim: pastor, se Deus sabe tudo isso, por que Deus não interferiu na vida de Davi? Por que Deus, quando o Batseba estava tomando banho, Davi não olhou para o outro lado, Deus não interferiu? Alguém se perguntou isso? Por que Deus não interfere em algumas coisas da nossa vida? Por que a gente tem que passar luta, às vezes sofrer, passar por um relacionamento errado, uma amizade errada, que traz grandes consequências? Você já se perguntou por que disso? Tanta luta, você já fez escolha errada, negócio errado, Deus permite acontecer? Sabe por quê? Alguém sabe por que disso? Porque na vida existe o quê? Sabe o que é isso aqui? Ciclo. Diga, ciclo. Ciclo. Tudo na vida existe um ciclo. E tem ciclo que Deus não interfere. Tem ciclo da nossa vida que Deus permite acontecer. Agora pergunte por quê? Por quê? Porque para Deus forjar alguém, você tem que sofrer. Glória a Deus. Aleluia. Só no sofrimento que a gente cresce. Ninguém cresce na alegria. Ninguém cresce rindo. Ninguém cresce rico. Para você tem que ser pobre, para depois ser rico. Você já foi forjado. Você já tem Deus no seu coração. Você já sabe onde você veio. Aleluia. E quando Glória a Deus. Jesus cura aquele paralítico, leva o quê? O que ele fala? Leva o quê? Leva a cama. O que Deus manda ele levar a cama? Quando você se exaltar, olha para a cama. Você vai ver de onde eu te tirei. Aleluia. Você pensa se a nossa vida fosse flores, coisa boa toda hora. A gente ia orar muito, a gente ia jejuar muito, a gente ia se entregar muito. Não, né? Por que Pedro passou Pedro deu tanto trabalho para Jesus? Porque quando todo o trabalho que Pedro deu para Jesus, Pedro teve que fazer tudo de novo. Pedro foi um dos que mais pregou a palavra de Deus. Pedro, isso aqui vou deixar vocês curiosos. Então vou falar a segunda parte. Vou deixar aqui. Porque tem muita coisa ainda. Tem livro de Atos ainda, tem coisa para destrinchar ainda. Só vou falar uma coisa. Eu gosto de deixar a igreja curiosa. É como se fosse um filme, sabe? Acabou a primeira parte, tem que ter a segunda. Preste atenção. Livro de 1 Coríntios 12. Quem escreveu esse livro? Quem escreveu 1 Coríntios? Quem escreveu 1 Coríntios? Quem é o autor de 1 Coríntios? Nem sabe. Quem escreveu o livro da ceia? Paulo, irmão. Quem escreveu 1 Coríntios? Paulo. Paulo fala acerca dos dons espirituais. Sabe quantos dons espirituais existem? Alguém sabe? Quantos dons espirituais é escrito? 1 Coríntios 12. Você lê lá. Quantos dons espirituais tem? Pedro tem a grande maioria dos dons. Agora pense comigo, irmão. Pedro, perturbado igual ele era, demoniado igual ele era, como é que ele se tornou uma grande potência? Se Deus mudou a vida de Pedro, será que não vai mudar a nossa? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se
Se Jesus apontou para Pedro, sai de Satanás. Deus falou para Satanás sair, não Pedro. Jesus falou para quem sair? Pedro ou Satanás? Satanás, você sai, Pedro fica. Porque o projeto eu tenho com Pedro, não é contigo. Aleluia. Você sabia que Pedro andava armado? Sabia que Pedro andava armado? Não, Pedro andava armado. O pastor não sabia disso. E Pedro andava com espada. Não era uma faquinha de serra, não. Dava aquela faquinha de serra, não era faquinha, não, era espada mesmo. Quando foi pegar Jesus, os discípulos, os soldados estavam tudo armados, tudo pronto para a batalha. Aí o que Pedro faz? A Bíblia diz que Pedro saca o quê? E corta o quê? Pedro, irmão, é porque Pedro é espadachim. Se Pedro fosse espadachim, cortava na cabeça. Você sabia que Pedro mirou na cabeça e acertou a orelha? Pedro era o quê? Qual que é a profissão de Pedro? Qual que é a profissão de Pedro? Pescador. Se Pedro fosse soldado, arrancava a cabeça. Porque ele ia deixar pegar em Jesus, não. Se Pedro soubesse que Judas ia trair Jesus, o que Pedro ia fazer? Você acha que Pedro tinha matado Judas? Irmão, Satanás estava nele. Você acha que Pedro, se ele soubesse, você acredita que teve um dia que Jesus perguntou para Pedro quem que era? Está na Bíblia. Sabia? Pedro pergunta para Jesus quem que é o traidor? Você sabia disso, irmão? E Jesus estava sentadinho, tranquilo, falando com o Pai. Jesus estava de boa, penso. Aí tem um atribulado Pedro. Vem Pedro doido, porque Pedro escutou que Jesus ia morrer e tal. E Jesus falou que alguém ia trair ele. Jesus falou que alguém ia trair, mas não falou quem? Falou? Ele disse, alguém vai me trair, mas não falou quem que era. Aí Pedro chega em Jesus e fala assim, Jesus, vou conversar com nós dois. Quem que é esse que vai trair o Senhor? Aí Jesus já sabia a intenção. E Jesus já sabia que Pedro era doido. E você acha que Jesus falou o que era? Não é o momento de você saber, Pedro, ainda. E se Pedro soubesse que era Judas, tinha matado Judas. Aí presta atenção, irmão. Agora a pergunta que quer calar. Pedro andava o quê? Armado, né? E era uma espada. Sabe por que Pedro andava com espada? Porque Pedro era pescador. Aí Pedro andava armado. Vai que aparece alguém querendo roubar, né, os peixes de Pedro. Aí Pedro andava armado. Se chegar alguém aqui, eu mato. Você acha que, mano, Pedro era doido? Pedro era maluco. Pedro era pavio curto. Pedro matava. Se chegasse Pedro, ele matava. Aí, irmão, presta atenção. Quanto tempo que Jesus andou com Pedro? 3 anos. Quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E você acha que em 3 anos Jesus viu essa espada? Você acha que Jesus não sabia que Pedro andava armado? Você acha que sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Agora eu pergunto uma coisa: por que Jesus falou para Pedro tirar essa espada? E Jesus poderia muito bem falar, né, Pedro? Some com essa espada, Pedro. Aí olha para mim aqui. Porque tem coisa. Se a gente tentar mudar por causa de alguém, a gente nunca vai mudar. A gente só muda por causa de quem? Quem convence o homem do pecado? Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo é o único ser que convence o homem do seu pecado. Se Jesus falasse para Pedro tirar a espada, Pedro poderia até fazer, mas ele fala porque Jesus falou, mas não porque ele foi transformado. Se eu tento mudar por causa de alguém, a minha transformação vai ser vazia. Eu posso voltar a fazer o que eu era antes. Se eu estou num relacionamento e eu tento mudar por causa da minha esposa, se eu termino com ela, largo ela, acontece alguma coisa, eu vou fazer a primeira coisa que eu vou fazer é cortar o laço e a promessa que eu fiz, não é? Não estou com ela mais, mas eu vou fazer antes, não é? Agora o Espírito Santo vai lá e faz o quê? Transforma. Eu não vejo mais necessidade daquilo, eu não sinto falta daquilo. Se eu usava no meu corpo, eu não sinto mais falta. O Espírito Santo me constrange. Se eu fazia uma coisa, eu não tenho mais vontade de fazer aquilo, porque o Espírito Santo me muda, me transforma, me molda. As pessoas não. Se eu fico nervoso, eu fico grilado, se eu fico chateado, eu faço o que eu fazia. Nunca tente mudar por causa de outra pessoa.
O conselho que eu te dou: não tente mudar por causa de ninguém. Deixa o Espírito Santo te convencer. Glória a Ele Deus. vai te convencer e vai transformar a tua vida. Amém? Amém. Vai ter que ficar a outra parte. Tinha muita coisa para falar de Pedro ainda. Mais uma só mensagem não dá. Tinha que pregar aqui mais ou menos. Para me terminar, tinha que pregar aqui mais 40 minutos. Então pensa aí. Tem muita coisa ainda. Só vou dar uma curiosidade para vocês. Quando Jesus morre, todos os discípulos voltam a fazer o que faziam antes, vai? Não é isso? Só que aí os discípulos começam a lembrar do negócio. Jesus falou assim: vai para onde? Vai para um lugar chamado Jerusalém. E ficar lá, esperar é a promessa. Os discípulos lembram. Pedro lembra. Pedro vai lá. Pedro fica lá. Aí Jesus falou assim: ficai em Jerusalém até que venha do alto. Jesus falou quanto tempo ia demorar para descer alguma coisa? Jesus fala o tempo. Jesus fala: ficai em Jerusalém até se cumprir a promessa. Aí Jesus desce, vê o povo reunido, fica quantos dias? 40. Lá no Atos, capítulo 1. Fica quantos dias? 40. Aí presta atenção, olha aqui para mim. Só um spoiler que eu vou dar. Jesus fica 40 dias. Deus sobe, vai para o alto, sobe até Deus Pai. Aí eles ficam o quê? Esperando o quê? A promessa. Tinha mais ou menos 500 pessoas lá. Quantas pessoas tinha mais ou menos? 500. Fala alto, quantas pessoas tinha mais ou menos? 500. Só que aí o povo fica esperando. E Jesus faz o quê? Testa o povo. Sabe o que Deus testa mais? Sabe que Deus testa a sua fé? Testa até onde você vai? Jesus ficou lá, esperou. Aí, presta atenção, passa o tempo. O trem não desce rápido assim. O Espírito Santo desce de uma hora para outra. O povo fica esperando. Aí o povo vai perdendo o quê? Vai perdendo o quê? E a fé vai perdendo o quê também? A paciência. Todo mundo consegue esperar? O que é mais difícil? Não é esperar? O mais difícil não é esperar a promessa de Deus? Aí o povo começa a ir embora. De 500 fica 300 e pouco. De 500 fica quantos? 300 e pouco. Aí quem estava lá ainda não foi embora? Quem estava lá e não foi embora? O bendito Pedro. Pedro estava lá. Vou esperar a promessa. Aí tem um sorteio do discípulo. Quem que morreu? Judas morre, não é? Aí vai fazer o sorteio, tem um sorteio também. Aí quem quer sortear? Como é que é o nome do discípulo que substitui Judas? Quem? Matias. Matias substitui Judas. Sorteio, cai em Matias. Aí preste atenção, era 300 e pouco. Aí o Espírito Santo não desce ainda, não acontece nada. Aí sabe para quantos que cai? A Bíblia vai dizer cerca de 120 pessoas, mais ou menos. Continua esperando. Quem estava lá? Quem estava lá? Pedro estava lá esperando. O Pedro estava lá insistente. Deus está falando assim, Jesus falando assim: Pedro, tudo que você fez eu passar, agora tu vai pagar tudo. Toda a raiva que você me fez passar, toda a vergonha, tu vai ficar agora. Tudo que você me fez passar, Pedro, você vai fazer agora. O trabalho que você me deu agora, você vai fazer. Agora eu estou vendo que eu tenho, às vezes, uma quantidade de trabalho. Porque eu dei trabalho para pastor. Eu dei trabalho, caía, voltava. Sabe que Deus, eu me via Pedro, irmão. Caía, voltava. Aí eu ligava, aí o pastor já falava: ei, irmão, já sei. Caiu de novo, né? Caiu, pastor. Varão, tem que ficar um tempo de prova. Pronto, irmão, ficava de prova. Voltava. Aí os irmãos já viam sem gravata, sem paletó. Ei, irmão, caiu de novo. Caiu de novo. Aí desviava, voltava de novo. E tinha uns que falavam assim: que Deus mata esse homem? Porque Deus estava vendo o futuro. Isso aqui vai prestar, vai ser alguma coisa. Isso que eu estou pregando para a gente que está caindo e levantando. Caindo e levantando. Você está entendendo agora por quê?
Deus ainda tem projeto na tua vida. Você ainda vai ser uma potência do Senhor ainda. Glória Deus vai a te Deus. usar ainda como instrumento. Mas lembra que todo o trabalho que você deu, você vai ter que pagar tudo. Eu estou pagando, comecei a pagar já. Entendeu? Então, irmão, o trabalho que Pedro deu para Jesus, Pedro teve que fazer tudinho, pagar em dobro. Deus fica devendo para ninguém, fica? Aí Pedro estava onde? Estava lá esperando. Aí a Bíblia diz que Atos 2:1, o que acontece? Atos 2:1, quem lê Bíblia aí entende? O que acontece? Desce quem? Quem que desce? O Espírito Santo desce. E quem estava lá recebendo línguas estranhas? Quem estava lá? Pedro. Primeiro dom de Pedro, qual que é? Qual que é o primeiro dom que Pedro recebeu? Línguas estranhas. Primeiro dom que Pedro recebe, línguas estranhas. Aí tem uma curiosidade para trazer para você. Nossa, pastor, tem que terminar já, ué. Acabar agora. Preste atenção. Sabe que Pedro era analfabeto? Alguém sabia? Pedro sabia ler nem escrever? Alguém sabia? Só a Carol? Você sabia não, Carol? Sabia também? Pedro não sabia ler nem escrever. Está lá em Atos 4. Só que Pedro tem um negócio. A Bíblia diz que Pedro era ousado. E Pedro tinha uma autoridade como ninguém tem. Ler a palavra é bom. Buscar conhecimento é bom demais. Só que o mais importante é você ter a autoridade que vem do Senhor, ter fome e sede de saber mais e conhecer mais. Pedro não sabia ler e escrever, mas tinha a autoridade da palavra. E todos ficavam maravilhados ao ver Pedro pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Aí isso aqui eu quero quebrar esse tabu aqui hoje. Ah, pastor, eu não sei ler direito, eu não sei isso, não sei aquilo. Deus vai te usar do jeito que você é. Aleluia. Deus te usa do jeito que você é, da simplicidade, da forma que você é. Primeiro dom que Pedro recebe, línguas estranhas. Aí, 1 Coríntios 12. Tem variedade de dons lá, depois vocês leem. Isso vai ficar para outra pauta. Depois eu vou falar mais de Pedro. Amém? Amém. Então vamos ler, vamos colocar de pé, 9 horas. Vou participar.